Amém. Esse Salmo 9, ele é um salmo de ação de graças e ele trabalha numa dinâmica bem interessante, né? Alguns escritos antigos traz ele como junto do Salmo 10, mas nós só vamos ver na próxima quarta a respeito deste outro salmo. E ele é um salmo voltado para louvar e também orar a Deus, mas para um tema mais específico, que é o seu juízo, que é um tema que normalmente a gente não vê assim tanta oração, né? Da nossa parte, orando por conta de um juízo que Deus traz contra o ímpio. A gente ora agradecendo as vitórias que Ele nos dá e também pedindo para clamar por necessidades que a gente sofre. Mas aqui já é diferente a dinâmica. Isso então nos ajuda a perceber sobre louvor, oração pela justiça divina, que foi o título que eu dei para esse sermão. Então, 3 coisas para a gente lembrar de início a respeito dos salmos, né? Primeiro, os salmos eles possuem vários tipos. Eles podem ser canções, mas também podem ser poemas e por assim vai. Esse aqui é bem específico, é tipo de ação de graças, mas por um tema mais específico que é pelo juízo, né? Então parece uma mistura de ação de graças, como também um salmo imprecatório, que é quando você ora pedindo a destruição do inimigo, que é bem típico ali na parte do reinado de Israel. Como era um reino, sofria ataques, né? Fazia parte da oração pedir pela destruição do inimigo. Nós hoje, no contexto que a gente vive, nós não oramos por isso, nós oramos pela conversão do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra toda potestade, espírito do ar, né? As obras malignas. Essa é a nossa ênfase no atual momento em que vivemos. Mas naquela época, como era um reinado literal, né? Um reino de Israel, então se tinha que ter esse tipo de oração também. Um outro ponto interessante dos salmos é que eles nos ensinam bastante sobre Deus. E aqui a gente vai ver Deus sendo classificado de 3 formas. A mais fácil de perceber ele como um juiz, né? Também vai se parecer aí a figura de Deus como um refúgio, a ideia de como ele é um alto rochedo, um canto seguro, uma fortaleza. E também Deus como guerreiro, esse que executa a justiça. Ele não é somente aquele que julga, mas também aquele que executa a justiça. Então é como se ele fosse um guerreiro divino, mostrando aí que Deus ele é superior a qualquer outro Deus de qualquer outra nação, já que geralmente essas funções eram repartidas entre vários deuses, e aqui todos se concentram em apenas um só Deus, né? Mostrando então a grandeza de quem é o nosso Deus. E por fim, a última curiosidade é que esses salmos eles foram reunidos após o exílio babilônico. Então isso demonstra que eles fizeram parte de todo esse processo de humilhação e redefinição que o povo de Israel sofreu ao ser levado à Babilônia e ao retornar. Então eles cometiam muita idolatria, mas quando voltam dessa experiência da Babilônia, você vê que esses elementos vão sumindo, e isso gerando uma unidade maior. E é interessante que os primeiros salmos eles tendem a ser um pouco mais de lamentação, em termos de quantidade de tipo de salmos, enquanto por final vai ser mais de adoração. Então parece há uma mudança entre o lamento e o louvor, mais ou menos a experiência que eles sofreram, né, ao lamentarem por aí para a Babilônia, mas agora se alegrando pelo retorno a Jerusalém. Então é interessante a forma como eles estruturaram os salmos, embora cada salmo seja independente entre si. Então aqui eu marquei basicamente 2 pontos para a gente observar hoje, né? É um salmo bem longo, não vou entrar em cada versículo, vai ser mais panorâmico, mas é mais para a gente perceber a dinâmica desse salmo. Ele tem basicamente 2 estrofes, por isso que eu dividi em 2 pontos. A primeira estrofe, que vai do verso 1 ao 12, ele vai falar sobre louvor, justiça, sobre justiça e louvor. É uma estrutura que vai e volta, né? Ele começa louvando, depois trata da justiça de Deus, continua tratando da justiça de Deus e volta a render louvores ao Senhor. Veja só como começa aqui. Primeiro pelo título, que também faz parte do salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Então a gente vê que esse salmo ele era cantado, fazia parte da adoração, né? Então é interessante, porque se a gente parar para pensar hoje, nós não temos muitos louvores que tratam do juízo de Deus.
É mais raro encontrar, né? A gente fala da volta de Cristo, que ele vai vencer, mas não que ele traz juízo. Isso talvez seja um elemento de reflexão nossa. Conheço só um hino, pelo que me vem na cabeça, que trata um pouco sobre juízo, né? Um dia eu pretendo trazer para a igreja, assim que possível. Mas isso é interessante. Então, segundo essa melodia, nós não sabemos de onde veio essa melodia ou qual ela é, então a gente não consegue reproduzir as notas musicais, mas a gente vê que ele havia uma estrutura de canto, né, e havia melodias, padrões que eram seguidos na recitação dos salmos. E ele começa então o seu salmo, declarando: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então ele está alegre, adorando a Deus. A grande ênfase aqui é a palavra louvar-te-ei, né? Essa ação de louvar a Deus. E ele está envolvido em contar, em cantar das maravilhas do Senhor. Tem esse movimento, é um louvor individual. Percebe que está aí no singular, né? Louvar-te-ei, contarei, cantarei louvores. E ele começa a explicar: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Então o motivo dele se alegrar e destacar a maravilha de Deus é o tropeço e o sumiço dos inimigos que retrocederam. Essa é a grande ênfase, o grande tema do louvor dele, que para nós é muito estranho. Mas se a gente pensa na figura do rei de Israel, que estava sendo contraposto, querendo ser destruído, ser destronado, né? E ele foi colocado lá por Deus. É importante a gente perceber esse cuidado do Senhor de manter as suas promessas e os seus decretos. Por isso que ele se alegra com a derrota desses inimigos. E ele continua no verso 4: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Então veja, a alegria dele não é simplesmente pela derrota dos inimigos, porque eles sumiram da presença de Davi aqui no caso, né, do rei que estava sendo perseguido, mas porque o Senhor está fazendo isso com justiça, pelo que é direito. A ideia aqui não é que Davi ele é um encrenqueiro, né, ou que aquele que está louvando aqui é um encrenqueiro e está buscando confusão. A ideia é que ele estava sendo oprimido e Deus o protegeu, e Deus foi a favor da sua causa. Então a adoração por Deus ser um bom juiz. Ele continua no verso 5: repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então ele faz o contraste das nações que se voltaram contra Deus e a sua consequência, que é ser apagado, ser consumado, enquanto Deus ele continua eternamente reinando e julgando esse mundo e administrando as coisas. E aqui nós vemos uma temática muito importante para nós, que é que Deus é soberano e nada foge do seu controle. Então, quando a gente pensa em temas como as eleições, às vezes a gente fica eriçado, com medo de algo acontecer e algo vir assim, a gente precisa lembrar disso. Deus é soberano, só vai ser eleito quem Ele quiser, né? Dados os propósitos dele. E cabe a nós, com sabedoria, no caso aí da eleição, escolher em quem vamos votar, ou se vamos votar ou não, e confiar na decisão de Deus no final das contas, né? E continuar orando e adorando e percebendo que Ele, que no fim das contas, administra os povos com retidão. Ele continua no verso 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então esse é um outro destaque. Além de ser um juiz, além de ser um grande administrador, ele também é o refúgio, que é a temática aqui a respeito de Deus. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, porque habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, porque aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor
dos aflitos. Então mostra, Deus é pelos aflitos, pelos aqueles que estão sofrendo injustiça. E por isso a gente deve proclamar os seus feitos entre os povos, né? Então a gente prega o Evangelho porque é somente o Evangelho que pode realmente libertar o homem. As ideias das ideologias não vão conseguir libertar o homem. As ideias de qualquer vertente política, econômica, social, não são capazes por si só de trazer a real liberdade ao homem. Só Deus traz o que realmente é liberdade. Por isso que ele deve ser proclamado entre os povos e os seus feitos devem ser falados. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque muitas vezes concentramos as nossas forças em outras atividades, né? Não é errado pensar sobre política ou sobre outras questões, que eu peguei esse como exemplo apenas, mas nunca devemos esquecer que o Evangelho aqui é o centro, né? Se a gente substitui as coisas, acabamos metendo os pés pelas mãos e falhando na adoração ao Senhor. E aqui é interessante porque agora o chamado para adorar a Deus não é mais individual, mas coletivo. E aí completa então essa narrativa de louvor individual, falando a respeito do juízo de Deus perfeito, e depois um louvor, mas não apenas individual, mas coletivo. É um chamado para que o louvor seja coletivo. E nisso se conclui a primeira estrofe. E na segunda nós vamos ver a mesma questão, mas agora com uma oração individual, seguida de justiça e seguida de um chamado a uma oração coletiva. Vamos lá para o verso 13 em diante. Diz assim: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, que tu me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Me regozije da tua salvação. Então, ele sai desse crescimento de mostrar que Deus é justo e julga tudo retamente, se alegrando por Deus se livrar dos inimigos. Mas ele continua orando por si, né? Tem compaixão de mim, Senhor. Vê os sofrimentos que eu estou sofrendo por aqueles que me odeiam. É somente tu que vai me levantar dessa porta da morte, do mundo da morte, e vai impedir que eu morra, para que diante de Jerusalém, que seria essa ideia, né, as portas da filha de Sião, ou seja, perante o meu povo, eu proclame os teus feitos e me alegre na salvação que tu me dás. E ele continua: afunda-se as nações nas covas que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faze o conhecido Senhor pelos juízos que executa. Enlaçados está o ímpio nas obras das tuas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então veja que forte, né? O motivo de louvor aqui novamente e da oração do livramento é: me salva, mas aquele que é o perverso lança no inferno. Essa é a confiança dele. Por quê? Porque Deus é justo. Não é porque Deus é mau, tem uma preferência, mas é porque Deus se compadece daquele que se arrepende, do aflito que o busca, enquanto aquele que é perverso será julgado retamente, será lançado no inferno. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. E aqui ele traz o tema então da esperança, e é a grande ênfase. Nós podemos ter esperança que Deus age, que Deus move, que Deus executa o seu juízo retamente. E no final, então, verso 19 e 20, ele levanta o clamor ao Senhor. Levanta-te, Senhor, é um imperativo, né? Com enfático. Levanta-te, Senhor, um apelo de fato. Não prevaleça, mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Então esse clamor final dele, esse final retumbante, que também é o outro ponto alto dessa segunda estrofe, finaliza a sua oração, o pedido para que o Senhor realmente execute aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, a orar, a confiar nele e a ver os seus feitos proclamamos às nações. Para nós às vezes pode nos chocar pensar num Deus que executa o seu juízo, mas precisamos lembrar que o juízo dele é reto. E é por isso que a gente pode clamar por justiça, né? Então sempre quando a gente orar pelas coisas que nos acontecem, a gente pode clamar sim pela justiça de Deus e pedir o auxílio dele. Amém.
Deixa eu trazer as minhas aplicações e aí já encerramos para o final, um devocional bem curto mesmo. Vamos lá, aplicações. O que nós devemos saber diante do que foi pregado aqui? Deus é nosso juiz, refúgio e o nosso guerreiro. Foi a forma como Deus foi pintado aqui. Aquele que espalha as nações, que administra tudo, que joga o perverso no inferno, ele é o nosso guerreiro. Que julga tudo com equidade, retidão, ele é o juiz. E também é onde a gente pode se refugiar. É a nossa fortaleza, né? O nosso castelo forte, como diria Lutero. Então que a gente aprenda a buscar ele e ter essa certeza de que ele é por nós. Talvez a maior frustração que pode acontecer no crente é esquecer que ele tem Deus do seu lado, né? E tentar resolver tudo pela força do próprio braço, esquecendo de buscar ao Senhor. Isso é um erro, porque ele que é o nosso refúgio, o nosso guerreiro e o nosso juiz. O que nós devemos sentir mediante do que foi falado aqui? Tenha um coração que atente, cante, conte e adore os feitos de Deus. Então, precisamos nutrir um coração que realmente tenha uma devoção pelo Senhor e expresse por momentos de louvor, de adoração, de proclamação, por tudo que Deus faz. Uma outra falha também na vida cristã, principalmente agora que estamos no meio da semana corrida, é esquecer os feitos de Deus na nossa vida. Às vezes as coisas acontecem tão rápidas, né? São tantas exigências, que a gente não para contemplar as maravilhas que o Senhor já tem feito no nosso meio. E esquecendo disso, podemos acabar tendo um coração amargo contra Deus, porque nós não nos atentamos pelo que Ele tem feito por nós. Então esse é um alerta, um cuidado para nós, né? Que Davi, ele não poupou elogios ao Senhor pelo livramento dos inimigos. Então se até pelo juízo divino ele cantou, então nós temos que ter um coração bem atento por tudo que Deus faz por nós. E por fim, o fazer. Desenvolva uma postura de adoração em todas as situações. Então essa talvez seja a grande lição que eu tiro aqui com Davi, né? Que diante de tudo que Deus faz, nós temos que aprender a ter um coração que adora e que o exalta. Porque no fim das contas, Ele administra tudo. Nada foge do poder das suas mãos. E Ele está guiando a história para o seu fim belo. Essa é uma grande lição para aprendermos. Obrigado. Amém. Vamos então orar e a gente se reúne para o nosso momento de oração. Oremos. Senhor amado, quero te agradecer por essa breve reflexão que podemos ter a respeito do Salmo 9 e as belezas desse hino, onde houve louvor, adoração, oração, por conta do teu juízo divino. É um tema um tanto delicado, mas que faz parte do teu plano, e por isso nós também louvamos por isso. E pedimos que os nossos olhos possam estar atentos e o nosso coração aberto a adorar, a perceber a beleza de todos os teus feitos, até o da execução do teu juízo contra os perversos. Nos ajuda a ter essa postura de adoração, assim como Davi. Ser com nossos irmãos e todos durante a semana. É que eu te peço. Em nome de Cristo. Amém.